Excelente.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal do Felipe Loureiro, né? Um podcast que vai ser bem legal com o meu amigo Johnny, com o meu amigo Jonathan. Vamos bater um papo com você. Não sei se você está vendo esse vídeo no canal do Felipe Loureiro ou no canal do Aprova Professores, que é um projeto nosso aqui também. Inclusive, é um projeto onde os dois professores aqui ministram aulas voltadas para a área de educação. E esse podcast aqui vai te ajudar muito, porque a gente vai trazer para você algumas ideias, alguns insights, até porque meus dois amigos são concurseiros e hoje eram concurseiros, hoje já são concursados e ajudam concurseiros a ter a tão sonhada estabilidade em concurso público. Então vocês vão conhecer a trajetória deles, eles também são militares, então para você que deseja fazer concurso também na área militar, vai ser legal. Então tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. E agora eu vou passar a palavra para eles. Começar pelo meu amigo Jonathan, depois a gente vai falar com o meu amigo Johnny, para eles poderem se apresentar, dizer quem são eles, o que eles fazem, e a gente vem aqui para um bate-papo bem bacana que você vai gostar muito. E aí, Jonathan? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jonatas Martins, e eu atuo aí na área de pedagogia, aqui no Aprova Professores, mas eu também sou formado em matemática. Sou formado em matemática pela parte da UERJ e em pedagogia pela parte da Uninter. A gente tem uma ampla experiência com concursos, né? Mais de 5 anos aí que a gente está já dando aula para concursos. E eu também acabei um dia sendo um concurseiro, como muitos de vocês estão sendo agora. Passei por essas etapas todas. Atualmente sou concursado pela Aeronáutica, né? Trabalho na Aeronáutica já há mais de 17 anos. Então, a gente tem essa batida de concurso há muito tempo. E vem realmente passando por algumas vitórias e algumas derrotas que a gente vai falar mais à frente. Ninguém vive só de vitória. Assim seria ótimo. Bom, pessoal, professor Johnny, eu trabalho aqui no Aprova, como o Felipe disse, tenho a honra de trabalhar com esses dois mestres aqui, meu parceiro Jonas e o Felipe, e sou pedagogo de formação, tenho mestrado em educação também, estou cursando doutorado, estou nessa luta aí buscando uma tese no doutorado, atuo também no ensino superior, orientando alunas naquela disciplina tão difícil, né, que é a conclusão do TCC, e tenho essa inserção na preparação de outros pedagogos e pedagogas que querem seu lugar ao sol, buscam o seu lugar ao sol através de uma estabilidade financeira no concurso público, que é um desafio, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, que não é fácil, né, você parar e se dedicar para um concurso, não é uma atividade para amadores, né? Cada vez mais o concurso ele está exigindo de você um certo profissionalismo, uma certa dedicação, e a gente vai bater um papo aqui. Eu espero poder contribuir com a minha experiência, com a minha trajetória aqui. A gente vai bater um papo, falar de muitos detalhes aí de vitórias e de derrotas. É verdade. Na verdade, a gente diz que em concurso público a gente tem mais derrotas do que vitórias. Agora, o que é legal em concurso público é que basta uma vitória, basta uma aprovação. Né? Você pode ter milhares de reprovações. Uma aprovação muda a sua vida. Tem uma coisa interessante, Felipe, que você falou agora. Quando eu fiz o processo seletivo para o mestrado, logo assim que terminei a graduação, eu tentei o mestrado. E eu tomei toco, como a gente costuma dizer. Né? Cheguei lá até a fase da avaliação de título e não fui aprovado. Então, talvez isso não era para ter acontecido comigo, porque eu não estava maduro o suficiente. Então, eu já engatei a graduação numa tentativa do processo do mestrado e não consegui. Isso me deu uma certa maturidade, porque as porradas que você toma na vida te deixam mais forte. Exatamente. E aí depois eu continuei estudando, como os acadêmicos falam, né, mestrado você não faz para passar, você faz até passar. E a gente pode pegar isso para o ramo do concurso também. Exatamente. Depois de ter tomado ter tido essa infelicidade no processo do mestrado, depois eu passei para 3. Eu passei para a Unirio, para a UERJ e para a PUC. Então eu tive a possibilidade de escolher para qual mestrado eu ia tentar. E se eu tivesse desistido lá atrás? Então fica uma dica. Exatamente. Então, se hoje você tem uma porta fechada, uma fechadura emperrada, é porque tem outras janelas disponíveis, outras portas cintilantes que você tem que tentar. Eu digo sempre isso também, Johnny. Eu sempre falo que concurso público, ele é para quem não desiste, né? Porém, você tem que analisar o que aconteceu em cada derrota que você teve, Sim. em cada reprovação que você teve. Então, com certeza, quando você teve essa reprovação no mestrado,
foi algo que você entendeu o porquê que você não conseguiu, você ajustou aquilo ali, e aí você acabou depois conseguindo a aprovação em 3 concursos, em três mestrados e 3 processos seletivos, e aí conseguiu escolher, né, onde você ia fazer. Agora, uma coisa que eu queria ouvir de vocês, que eu sempre converso com quem é aprovado em concurso público, com quem é professor, é o seguinte: a galera acha que só passa em concurso quem estudou em boas escolas, ou quem teve condição de parar a vida para só estudar, ou enfim, quem tem todas as condições favoráveis. Eu sempre digo para eles que cada um tem seus desafios. Eu queria ouvir de vocês, pode começar com o Jonathan, depois o Johnny conta um pouquinho, como é que surgiu a ideia de concurso público na sua vida, da onde veio essa ideia de concurso público, e aí eu ia pedir até para você depois, onde surgiu o magistério depois, fazer uma retrospectiva aí do Jonathan. Eu tenho certeza que para muitos acabam se identificando, de repente, com a sua trajetória, é a trajetória de muitos que estão ouvindo a gente agora. E aí entende que em algum momento da sua vida, talvez você tomou uma decisão que pode ser uma decisão que vai mudar a vida de quem está assistindo a gente agora. E o objetivo do podcast é esse: trazer um bate-papo onde uma ideia que a gente teve, um erro que a gente fez, a gente pode orientar para que eles não cometam o erro que a gente cometeu, e um acerto que a gente possa orientar para que eles acertem também. Então, da onde surgiu o concurso na sua vida e também da onde surgiu o magistério logo depois. Beleza, eu gosto bastante de falar sobre isso, né? E, assim, a questão que a gente estava até conversando aqui, o ensino, a pedagogia em si, ela surge na minha vida desde criança, porque eu, já na escola fundamental, eu já gostava de ensinar os alunos. E aí eu começava a ensinar, era dito assim como aquele CDFzinho da sala, né? As pessoas geralmente vinham perguntar determinadas coisas. Eu estudava numa escola lá em Rio de Caxias, que assim, ela dava premiações para os primeiros colocados, então eu sempre me dedicava nessa parte, né, lá no fundamental. E aí, essa parte de concurso, ela começou a... Mas você sempre estudou escola pública ou escola particular? Escola particular, mas assim, era uma escola simples, né? Pequena, nada muito... Uma escola da tia Teteca. Uma escola de tradição mais simples, né? Até assim, eu vi vários colegas hoje meus, assim, que não tiveram realmente uma oportunidade tão grande. Mas era uma escola particular, simples, dentro das condições que meu pai podia pagar. E aí, dentro dessa escola, eu já comecei com essa ideia. Só que eu tinha um tio que ele era militar. Então, sempre quando ele ia na casa da minha avó, eu já via ele com aquela farda, eu já falava, poxa, um dia eu quero chegar nessa condição dele. Só que eu achava que eu não ia conseguir, por causa da minha formação, que eu não tinha um curso preparatório, não fazia curso preparatório. Até o 9º ano, eu não fiz nenhum curso preparatório. Então, a partir do ensino médio, eu falei, poxa, pedi até auxílio da minha avó para que ajudasse a pagar uma escola um pouco melhor, né? Uma escola particular um pouco melhor para me dedicar a isso. Então, desde o 1º ano eu comecei a me dedicar a isso. A questão de ter um ensino mais forte para aumentar as carreiras militares. Né? E aí já vem o primeiro ponto, né? Desculpa te cortar, né? No sentido de a escola que você estava era pequenininha, mas ela tinha ensino médio? Não. Ou não, só tinha fundamental? Só tinha fundamental, e aí quando você terminou o 9º ano, vem a primeira decisão, né? De pedir para quem poderia te ajudar no momento, que era a sua avó, para ir com o ensino médio, né? E aí vem uma coisa que eu sempre costumo dizer, Jonathan, e tem uma história que eu vi, não sei se é verdade, mas eu vi e fez sentido para mim, né? Japonês gosta muito de peixe, né? E aí eles saem para pescar. A gente sabe que o Japão era um país que tinha tudo para dar errado, mas pela organização e disciplina deles, é um país que acaba dando muito certo em termos de condições, de estrutura, de desenvolvimento humano, tudo isso. Então, eles saíam para pescar e aí iam pegar os peixes, só que quando o tempo que o barco demorava até chegar para descarregar o peixe para a população, o peixe não ficava fresco, né? E aí eles começaram a pensar o que eles poderiam fazer para fazer com que esse peixe, a carne dele, ficasse uma carne saborosa, não perdesse a frescura, o sabor, nesse trajeto de volta. E aí até que eles tiveram a ideia de fazer um aquário grande, né? Botaram ali dentro um tubarão pequeno, né? Vamos dizer assim, não um tubarão, não ia dar dentro do aquário, mas um tubarão pequeno que fosse comer os peixes, né? E botou dentro, por quê? Porque no momento que eles botam no aquário,
aqueles peixes menores, eles têm que estar o tempo todo ativo para poder não ser comido pelo tubarão. É claro que o tubarão, ele vai comer alguns peixes, você vai perder alguns peixes. Só que, em compensação, todos os outros vão ficar o tempo todo ativo ali para que permaneça vivo. E isso fazia com que eles permanecessem vivos, porque mesmo você botando eles na água, eles parados, sem ter um predador ali, a carne não chegava fresca. Eles se acomodavam, né? Então, uma zona de conforto. Virava uma zona de conforto. Então, com essa estratégia, a carne começou a vir muito mais saborosa. Se isso que eu li, né, se é verdade ou não, eu não sei. Agora, fez sentido para mim, no sentido de o quantas vezes na nossa vida a gente precisa botar um tubarão atrás da gente. Então, essa sua postura de chegar e falar assim, poxa, vó, paga uma escola para mim, estava botando um tubarão atrás de você. Porque, com certeza, se você não se buscasse se desenvolver, se você não tivesse boas notas, você estaria decepcionando a sua avó, né? Porque foi ela que chegou ali e acreditou em você, né? Então, eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente precisa botar um tubarão atrás da gente, né? E em vários momentos da minha vida eu percebi que quando eu mais crescia foi quando eu botava um tubarão. E às vezes dá frio na barriga, né? Dá um friozinho na barriga e fala, será que vai dar certo? Será que esse tubarão vai me pegar? Né? Mas isso faz com que você saia da zona de conforto, né? Então, já é o primeiro ponto que pode ajudar a galera. Qual tubarão que você vai botar atrás de você para que você seja aprovado em concurso público? Né? Sabe, Felipe, só um minuto, Jonathan. Eu acho que tem uma coisa que você traz essa história, né, do tubarão. Às vezes, as realidades de cada indivíduo ela é um conjunto também de situações que vão te encaminhar, né? Às vezes é o lugar onde você mora, a possibilidade de dar uma estabilidade para sua família, de poder, né, comprar aquela coisa legal, de repente comprar um carro, né, ter a sua estabilidade financeira, fazer uma viagem legal. Então, tudo isso também são os tubarões que a vida te coloca. E isso vai te jogar para buscar, né, exatamente, um lugar. E aí, continuando um pouco disso, ele falou bem da questão do tubarão. Porque o tubarão ele te força, uma escola de nível maior, ela te força a você ter uma condição mais de estudo maior. E aí eu comecei a ter as primeiras derrotas. Né? No fundamental, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha. Uma escola de nível maior, história e geografia foi arrebentada no primeiro ano. Né? Tirei 4, tirei 5. Então, eu cheguei em casa até meio desesperado. Eu falei, caramba. Uma escola nível maior, será que eu vou dar conta? Esse tubarão tá muito grande, né? É difícil nadar nessa correnteza. Aí, pô, eu fiquei naquela ideia, pô, tem que aumentar meu nível. E cada vez mais me dedicava ao estudo, né? Fiquei nessa batida aí do primeiro ao terceiro ano. No primeiro ano você já tem uma identificação de que qual caminho você vai trilhar. Ou o caminho universitário ou o caminho militar, né? A escola já identificava isso para você. Eu falei, vou seguir o caminho militar. E daí eu comecei realmente a me dedicar mais e falar, tem que aumentar meu nível. Primeiro ano eu tive esse baque, no segundo ano eu já comecei a melhorar um pouco, no terceiro ano eu fiz um preparatório para a pré-militar. E daí eu comecei a fazer as provas militares em si, né? Fiz todas as provas daquele ano, e aí é um detalhe, né? Parece que quando você tenta várias oportunidades, parece que as portas elas vão se abrindo, mas algumas elas se fecham. Uma porta se abriu, mas aí entra uma lição também para vocês. Porque a porta que se abriu não foi uma porta assim que se abriu e se escancarou. Porque eu entrei, que foi o concurso que hoje em dia eu sou, o da EA, eu entrei como reserva. Né? EA, só para a galera entender, é sargento da aeronáutica. Isso, né? sargento da aeronáutica. Escola especialista da aeronáutica. Isso. Né? E a escola especialista tem duas formações. Tem uma formação que é para nível técnico, para as pessoas que tenham o nível técnico aqui fora. Que eu fiz. E ficam lá 6 meses, né? Agora está acho que 1 ano, dentro da escola. Eu fiz a formação que você fica 2 anos lá, só para o seu ensino médio. Entendi. Essa formação. Que é a EA e a EAGS, né? Só que nesse concurso, isso eu falo para todo mundo, nesse concurso é hora reserva, é o 20º da reserva. E aí muita gente às vezes fala, 20º da reserva não vai conseguir entrar. Né? Então, seriam, por exemplo, 100 vagas, você era 120. Mais ou menos isso. Eu era o 20º da reserva. E fui fazendo todas as etapas.
quando chegou a classificação final, que é aquela classificação que o pessoal vai para a escola, eu era um aluno da reserva. Então, para mim, aquele ano eu falei, ano perdido. Fiz todos os testes, teste físico, teste médico, passei por todas as etapas e mesmo assim eu fiquei em nono na reserva. Você só pulou 11 posições, tinha que ter 9 desistindo para tu entrar, né? E aí muita gente falou, perdeu, ano que vem tenta de novo. Só que eu continuei com a confiança. Até fechar o concurso, que fechava lá para frente, poderia ter a primeira convocação, dos reservas, segunda convocação. Entendi. Até isso eu ainda tinha esperança. Então não perdi minha esperança já nessa primeira ida. E aí, mais à frente, acabou acontecendo isso. 9 pessoas desistiram e eu entrei. Né? Então, fica uma lição. Foi o último mesmo? Foi o último a entrar. Tá passada? Adivinha! Essa correnteza aí cooperou para o bem. Na escola da minha turma fui eu. O último a entrar. Então, é aquela questão. Você pensa que, às vezes, um concurso... Qual a diferença do primeiro que entrou para você que foi o último? Nada. Nenhuma. E acabou que eu entrando na turma e passando por aquele período de formação, eu acabei ficando lá dos 400 e pouco que entrou na turma, se eu não me engano, acho que era 450 e pouco, eu fiquei, ao final do curso, em 20º. Né? Ou seja... Naquele curso de formação, né? Porque aí você escolhia para onde você ia de acordo com a posição nesse curso de formação, não é? É aí que começa a luta, né? Porque muita gente pensa que passou na prova, já acabou. Tem um curso de formação ainda. Então, lá no curso de formação você tem provas, tem tudo isso. Passa por essas etapas até você se formar realmente em si como sargento da aeronáutica. E a gente estava conversando sobre isso, né? Que é uma tendência que isso vem acontecendo. Você está dando um exemplo sobre no concurso para militar, né? Que é a experiência de vocês. Só que isso está acontecendo agora no INSS, que é um concurso que nesse momento aqui está em prestes a acontecer, né? O edital está aberto já. E também vai ter curso de formação. Então pode ser que isso seja uma tendência também em concurso civil, né? Não só militar. Você tem esse curso de formação para que você possa ter um profissional ainda mais qualificado, né? Alinhado o que aquele órgão pede, saber da cultura daquele órgão, o que você tem que executar. Então, pode ser que essa seja uma tendência também para concurso na parte civil, né? E os cursos de formações de caráter eliminatório e classificatório. Né? Então, assim, se você não tirar uma nota mínima, você não vai exercer o cargo, né? E esse curso também vai te botar numa classificação, que aí você pode escolher a sua lotação, né? Para onde você vai estar. E isso você com 17, 18 anos, mais ou menos? E eu me formei na escola com 18 anos. 18. Porque eu terminei o ensino médio, eu já assim, das portas que se abriram, essa foi a única, os outros eu passei, mas não classifiquei. Essa foi a única que eu cheguei mais perto. Né? Então, tentei para a escola, para sargento, para oficial, para todas as possibilidades daquele ano. Essa foi a porta aberta. Então, entrei, né, como eu falei, no último colocado lá, entrei. Ainda bem que não desistiu das testes, né, das fases. E aí, a pedagogia entrou na minha vida porque eu já, como sargento, falei, quero melhorar de carreira, quero aumentar. Em 2015, foi o primeiro concurso da aeronáutica para essa parte de pedagogo. Só que nessa época, eu estava, como eu falei, fazendo matemática. Aí eu falei, caramba, se eu ver quais possibilidades que tem, não tinha matemática. Então, cara, eu vou ter que mudar a faculdade. Só que eu concluí matemática e comecei a buscar o que eu poderia fazer ali em pouco tempo para poder fazer o concurso. Por quê? Quando saiu esse concurso, eu já estava com a idade avançada. Se eu fizesse uma formação, fazendo os cálculos, eu falei, só teria uma tentativa, né? E aí eu pensei, vou fazer pedagogia. Né? Comecei a fazer pedagogia por conta do concurso, desse concurso de aeronáutica. Acabou que não deu certo, né? Como a gente falou, as derrotas acontecem. E aí eu comecei a ser convocado para outros cursos para poder dar aula, porque o meu desempenho, embora não tenha sido um desempenho possibilitado de passar, não foi um desempenho ruim para um ano de formação. Porque concurso é aquele negócio, como o Johnny falou. Às vezes você estudar até passar. Só que como tinha uma possibilidade só, não deu tempo. Só teve um tiro. Só teve um tiro. Pode ter que chegou próximo, mas não acertou algo. Poderia ter conseguido a aprovação. E aí eu fui chamado pelo bom desempenho. Por que você não vem dar aula aqui pra gente? E aí comecei, a partir dessa trajetória, a dar aula em pedagogia. E olha como são as coisas, né?
a vida ela proporciona pra gente algumas coisas que são impressionantes. Você está contando a tua história e alguns casos são muito parecidos com a minha trajetória, né? Só que eu tive algumas atitudes um pouco diferentes, né? No sentido de, por exemplo, o lance que você falou das portas que abrem e fecham, né? Eu quando fiz vestibular, eu não queria matemática, né? Sou formado em matemática, mas eu não queria matemática. Eu queria engenharia. Muitos matemáticos, né, são engenheiros frustrados, né? Isso acontece. Esse é o meu caso. Pode não ser o de muito, mas esse foi o meu caso. Eu queria engenharia, não passei para engenharia, e eu fiz uma coisa que eu me arrependi durante muito tempo, e hoje eu não me arrependo, mas durante muito tempo eu me arrependi. No vestibular da UF, né, aqui quando eu fiz vestibular, para quem não conhece, a Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, eu fiz o vestibular, eram 60 vagas. Eu fiquei na posição 90, né, nesse concurso. E aí, nesse vestibular. E aí, o que acontecia? O que a UF fazia? Olha, quem não ficou dentro das vagas, você tinha que ir lá fazer um preenchimento na época, dizendo que você queria continuar participando das reclassificações, que as convocações que eles iam fazendo depois. Por quê? Muita gente faz muito vestibular. Eles chamam de 60. Só que chega na hora, só se apresenta 40, só se apresenta 30, né? Isso. Só que eu tinha ficado na posição 90. Eu falei assim, eu não vou ter chance, não fui, né? E aí beleza, deixei para lá o concurso. Deixei para lá. E beleza. E aí eu entrei na faculdade. A única faculdade que eu passei foi a Rural, aqui do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eram 60 vagas, minha posição foi 59. Eu não fui o último, fui o penúltimo. Minha posição foi 59. Só que eles depois acabaram chamando mais. Eu acho que chamou até o 80 e pouco, alguma coisa assim. Então, mesmo que eu tivesse ficado 60 e pouco, 70, eu ia ser chamado depois, né? Até porque é uma faculdade mais pro interior, então a galera dá preferência para outras faculdades, né? E aí, beleza. Eu fui fazer matemática. Falei, cara, eu vou fazer. E aí, na verdade, eu cheguei até pro meu pai e falei assim, pai, paga o pré-vestibular? Eu não quero fazer. Aí meu pai falou assim pra mim, minha mãe falou assim, não, se tu quiser fazer pré-vestibular, tu vai ter que trabalhar, porque tu passou na faculdade, porque ela queria que eu fizesse faculdade, o objetivo deles era, meu filho fazer uma faculdade federal, não importa qual era o curso, qual faculdade. Então eu senti que isso era algo que, não, tu quer fazer um pré-vestibular? Então tu vai ter que trabalhar, né? E aí eu falei assim, cara, quer saber? O que eu vou fazer? Vou pra faculdade então, porque aí vou continuar meu estudo, e eu vou estudando em casa, e aí faço vestibular no ano que vem, né? Já tenho material aqui mesmo, vou estudando em casa mesmo, vou fazendo isso. E até porque depois eu descobri que na faculdade, na matemática, eu poderia fazer, como eu ia ficar um ano todo até sair o vestibular, eu ia eliminar disciplinas quando eu entrasse. Muita gente faz isso. O que eu vou fazer? Aí comecei a matemática, comecei o primeiro semestre. Aí, no início do segundo semestre, um amigo meu foi chamado para a UF na reclassificação, porque ele foi lá e ele preencheu. Ele não queria fazer, eu fiz para engenharia de produção, ele fez para engenharia civil, ele foi chamado. Aí eu, de curiosidade, entrei. Você acredita que eles chamaram até o 97? Se eu tivesse ido lá e dito que eu queria ficar numa reclassificação, eu estaria dentro. Eu me arrependi amargamente sobre isso. Sabe? Eu falei assim, caraca, por que eu não fui lá? Era só ter ido lá, não ter desistido, né? Igual você fez, não desistiu, continuou. Eu desisti e durante muito tempo eu me arrependi. Mas aí eu já estava na faculdade de matemática e depois eu não quis nem fazer mais vestibular. E aí fui fazer a faculdade de matemática e me formei. Depois que me formei, 2 anos depois, eu comecei a já ficar meio assim com magistério, né? E meio decepcionado, professor, trabalha manhã, tarde, noite, e enfim. E eu trabalhava em umas escolas dentro de comunidade, era violento, e eu não queria mais. Até que eu fui fazer engenharia de produção na Cefet, né? E aí eu fiz reingresso, não fiz vestibular, fiz reingresso, porque tu faz lá, tem vaga, tu sobra, tu faz reingresso. Engenharia de produção na Cefet. E aí fui fazer engenharia de produção, fiz 2 períodos de engenharia de produção, só que aí eu comecei a me consolidar no mercado como professor.
E aí, nesses 2 períodos, foi o momento que eu passei na Prefeitura do Rio, e aí Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não pode esquecer. Tem outro podcast aí. Melhor, primeiro lugar. E aí depois eu acabei dando aula em muitos cursos aqui, e aí eu comecei a ter assim, uma crescente muito grande como professor. E aí eu fiz as contas, e aí já não fazia mais sentido para mim engenheiro, sabe? Aí eu falei assim, não, o meu papel é ser professor. E aí eu comecei a ver que eu gostava de ensinar. O que eu precisava é encontrar a minha felicidade, a razão ali e trabalhar onde eu era feliz, sabe? Então, quando eu passei no concurso, onde eu pude trabalhar numa escola, onde eu tinha uma diretora, uma coordenadora muito boa, que dava uma estrutura para a gente trabalhar, depois que eu montei esses projetos todos aqui, que aí eu posso fazer a educação do jeito que eu acredito. Sim. Aí eu comecei a ver que eu me identifiquei, e aí eu larguei a engenharia. E hoje eu não me arrependo, porque eu tive a oportunidade de fazer engenharia depois e eu não quis. E ainda bem, senão a gente nem estaria aqui. Então, olha como durante a sua trajetória, portas vão se abrindo, portas vão se fechando, né? E você tem que estar atento às oportunidades quando a porta se abre. Quando a porta se abre, a gente tem que estar atento, né? Então, é bacana porque você vê que em todo momento da vida existe um livro que eu li que é Ponto de Inflexão, né? Que você tem uma hora da sua vida que você está numa trajetória, acontece alguma coisa, uma decisão, a sua vida muda totalmente de rota. E eu acredito que a pedagogia, pode ser que no futuro, Jonathan, a pedagogia talvez não tenha sido para você naquele momento, para passar naquele concurso, mas te abriu uma oportunidade no magistério. Né? Você tinha feito com uma finalidade. Aquilo ali não aconteceu, aquela porta se fechou, mas outra se abriu. Né? E aí tu está hoje ajudando pedagogos, professores a passarem concurso público pelo que você estudou para o seu concurso, né? Isso, com certeza. E acabou que a matemática ela ficou perdida nesse meio do caminho ainda, porque a parte de pedagogia, depois de eu fazer para concurso, você começa a se apaixonar pela pedagogia, você vê autores, você vê as teorias pedagógicas. Então acabou que uma coisa, eu não esqueço de uma coisa, porque foi no primeiro semestre meu de matemática, tinha um professor nosso da parte pedagógica, né? Geralmente ele fazia essa brincadeira com todo mundo na sala. Vamos ver quem tem cara de pedagogo aqui. Ele apontou... Tem ou não tem, Johnny? Ele apontou só para 2 pessoas. Ele falou, você tem cara de pedagogo e uma colega minha. Vocês 2 têm cara de pedagogo. E aí, eu não esqueço disso, né? Foi o primeiro semestre de matemática que ele falou isso. Ela falou, tá fazendo matemática na época. Ele estava fazendo as disciplinas e era pedagógica, né? Mas porque na matemática você tem a disciplina didática, tem a parte didática. Então ele apontou para mim e falou, você tem cara de pedagogo. Na época eu falava, não, vou fazer pedagogia. Já é uma profecia ser realizada. Eu acho interessante isso. Também costumo contar isso para os amigos, para o pessoal. O professor lá atrás ele profetizou, eu nem sabia, né? Falou, você vai ser pedagogo. Acho que todo mundo tem um professor que marcou de alguma forma. Então, às vezes a pessoa, quem está nos assistindo aqui, escolheu essa profissão por um exemplo de um professor de matemática, muito descolado, uma linguagem mais interessante. Né? Eu tenho 2 professores que me marcaram, engraçado. Um é de matemática, do meu ensino médio, pela forma como ele conduzia a aula. Né? Ele tinha um domínio da turma sem precisar gritar. E isso eu uso muito até hoje, sabe? Muito poucos momentos ao longo desses 15, 16 anos que eu estou no magistério, eu aumentei minha voz na sala de aula. Porque eu sempre tentei dar o exemplo. Então, eu falo assim, se eu estou gritando, então eu estou dando para o meu aluno o comando de que, se eu quero a atenção deles, eu preciso gritar. Então, eu acabo implicitamente jogando para ele a ideia de que, se ele quiser minha atenção, ele vai ter que gritar também, entendeu? E aí, quando grita, fala alto, eu falo para eles, se eu sou professor, preciso falar para 30, 40 crianças aqui. Se eu não estou gritando, por que você que tem que falar comigo vai gritar? Entendeu? Então, assim, eu acho que eu sempre quis trazer isso por causa de um professor de matemática que eu tive. Quando a turma estava falando, ele se calava. E aí a turma toda se tocava, calava. Ele falou assim, olha só, na hora que você está falando, eu me calo. Porque na hora que eu estiver falando, eu quero que você se cale.
entendeu? E aí eu trago muito disso para a sala de aula, porque eu acho que tem como você educar sem precisar ser agressivo, sabe? É um desafio, mas tem isso. E um outro professor foi do meu ensino fundamental, e era a disciplina do meu ensino fundamental que eu mais tinha dificuldade, que era ciências. Cara, para mim, gravar todas aquelas coisas de ciências, quando chegava naquela parte de planta, de esponja, de platemento, de não sei, caraca, aquilo ali para mim era um tormento. Mas o professor de ciência era muito legal. Ele era muito legal. Eu falava com ele, professor, eu te adoro, mas tua disciplina não. E hoje eu escuto isso. Eu falo, professor, tu é um cara bacana, mas tua disciplina... Tem muita gente que decide, às vezes, uma profissão porque teve a experiência de um professor descolado. Então, exatamente. E você falou uma coisa interessante, né? Os autores da educação vão dizer isso, né? A autoridade docente é diferente de um autoritarismo. Você ter autoridade docente é ter um domínio de turma, controlar aquela situação, silenciar na hora certa. Então, às vezes, o silêncio diz muito. Tá todo mundo falando, poxa, o que está acontecendo? Ele quer dar aula. Então é isso. Então, às vezes confunde, né? Muita gente confunde essa ideia. Acha que tem que estar gritando, acha que tem que estar punindo. E aí, se a gente fosse para a história das tendências pedagógicas, a gente vê essa evolução lá na tendência tradicional. A ideia é inspirada um pouco na pedagogia jesuítica, dos castigos, das emulações, aí depois das punições, aí a gente avança isso, a ideia do reforço, do comportamento. Então a gente teria uma conversa aqui sobre as tendências, como a nossa vida se atravessa com as tendências, que são aplicadas no dia a dia pelos professores. Né? Então eu acho que isso é bem interessante. É verdade. E você, Johnny, fala também como é que é o Johnny, da onde surgiu o concurso na vida do Johnny, da onde surgiu a pedagogia. Show de bola. Eu vou falar a partir de algumas semelhanças entre o Jonatas e eu. Acho que é interessante a gente trazer esse ponto. Primeiro, os dois começam com J, todo mundo confunde. Não é dupla sertaneja, enfim, a gente tem algumas semelhanças. Além dele ser morador da Baixada, eu também fui morador da Baixada. Nasci ali na região de Caxias, fui criado naquela área. Tenho muito orgulho de ser uma pessoa que nasceu na Baixada. Hoje, atualmente, eu não moro no Rio de Janeiro, até por uma adequação em relação ao meu trabalho, mas eu tenho muito orgulho de ser cria da Baixada. Acho que isso é importante. Outra semelhança que... Quem nasce na Baixada aprende a se virar desde cedo, né? O militarismo de letra. Pessoal que não é do Rio de Janeiro, a gente tem aqui uma chamada Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense aqui é uma região mais para o interior do estado, né? Onde você tem ali Nova Iguaçu, Caxias, Mesquita, São João, enfim, Nilópolis, Belfor Roxo. E aí é uma área onde realmente a gente tem regiões bem carentes, né? Regiões de vulnerabilidade social. Você tem uma parte ali que é bem excluída da sociedade, sabe? Tem bairros que são bem violentos também, tudo. Então, quando o pessoal fala da Baixada, às vezes fala com algum desdém, né? Eu também sou apaixonado. Já morei na Baixada, morei em Mesquita, mas sempre trabalhei na Baixada, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito pela Baixada. As pessoas da Baixada são pessoas que, igual eu falei, aprendem a se virar, são pessoas acolhedoras. Então, assim, tenho um carinho muito grande pela Baixada Fluminense também. E a gente tem que ter muito orgulho de onde nós surgimos, porque eu tenho sempre isso em mente. Assim, o bairro onde eu morava, Felipe, era totalmente de barro. Eu saía para a minha escola do ensino médio com um saco, né, no pé. Então, isso me marca muito, né, quem eu sou hoje em dia. Então, chovia, eu tinha que colocar 2, 3 sacos, né, para poder chegar à minha escola sem o pé ficar sujo. Né, aquela marca, aquilo ficou muito na minha mente. Então, essas dificuldades, né, os tubarões que a gente vai encontrando na vida, vai definindo quem nós somos. Uma outra coisa que me marcou muito foi a ideia da minha mãe. Né? Minha mãe sempre me incentivou a estudar. Só para vocês terem uma ideia, minha mãe me teve com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Era uma criança. Era uma criança. Com 15, minha mãe tinha um segundo filho. Com 16, minha mãe estava apanhando do meu pai em casa. 17, 18, até que ela saiu de casa. Então, assim, até me emociona, porque é uma trajetória de luta. Então, eu fui criado por uma mãe solteira, né, que buscou me dar a possibilidade. Minha mãe não tem um ensino médio. Minha mãe não tem nenhum ensino fundamental completo. E hoje eu estou no doutorado. Então, assim, eu sou o único da família com doutorando. Doutorando no futuro, né, doutorado. Então, assim, eu sou o único com um mestrado. Né? Então, hoje as pessoas me colocam num patamar de referência. Eu sou um militar bem-sucedido, sou da aeronáutica, assim como o Jonatas. Eu tenho uma trajetória acadêmica, estou atuando no ensino superior. Isso não veio assim de uma hora para outra, veio com muito esforço.
As pessoas que me conhecem ali na região do Baixada sabem que eu saía cedinho, com o saco no pé, no meio do barro, estudava o dia todo, voltava à noite. Busquei várias oportunidades, né, na minha trajetória. Então, assim, essas coisas vão marcando você. Então, assim, vão te deixando mais forte, né? Bom, com certeza. E aí, quando eu me inseri no militarismo, essa questão aconteceu de uma maneira muito engraçada. Diferente do Jonatas, eu não tenho nenhum militar na família. Eu não lembro, assim, do momento que eu decidi ser militar. Mas minha mãe sempre diz que eu escrevi nas minhas cartinhas do seu futuro marinheiro. Do seu futuro marinheiro. Minha mãe diz que não sabe de onde eu tirei isso, se eu vi em algum filme. E isso é real. Vocês podem conversar com minha mãe, ela vai falar e vai te mostrar. As minhas primeiras escritas, eu desenhava um barquinho e falava do seu futuro marinheiro. Então, assim, é algo que me marcou. Né? E falando, né, do que a gente já estava conversando aqui, a oportunidade de um concurso público, e principalmente do concurso militar, ela surge na vida dos jovens. Inclusive, até saiu uma entrevista da BNCC, não, BNCC é a lei, né? Olha aqui, professor, tenta... CBN, né? CBN. Enfim, saiu uma pesquisa recentemente, em julho, falando dessa oportunidade, né, dos jovens, que aparece, é um estudo, que a vida militar é uma oportunidade de inserção, a estabilidade, a possibilidade de ganhos, né? Ainda mais no cenário de desemprego. Hoje a vida militar ela te proporciona estabilidade, todo mês o salário vai estar lá, e a vida de um concurseiro também, né? Quando você toma posse no concurso, você vai estar ali dentro dessa possibilidade de estabilidade. Então surgiu na minha vida assim, essa ideia de fazer um concurso, e eu fui galgando passos. Primeiro eu fui da Marinha, passei para o concurso da Marinha como aprendiz de marinheiro. Foi um concurso de ensino fundamental, na época era ensino fundamental. Mas fez no final do ensino médio? Não, então vamos por partes. Eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio técnico. Tá? Eu fiz o ensino médio técnico de eletrotécnica, na rede FAETEC, que é uma rede de ensinos técnicos. Enfim, me formei. Eu já podia fazer a prova de sargento. Aquele concurso que o João havia comentado, tem o da de escola de especialista, que na verdade é o curso de formação de sargento, CFS, e tem o de estágio de adaptação à graduação de sargento, que é o EAGS, que é um curso mais curto porque você já tem o ensino técnico. Eu já tinha um ensino técnico e eu fui fazer prova para um concurso de ensino fundamental. Faltou direcionamento. Eu não sabia que eu podia fazer aquele concurso. Eu não conhecia esse concurso de sargento. Então eu fui tentar ser aprendiz. Esse direcionamento, às vezes, tem muitos jovens que não tem esse direcionamento. Orientação. E ele acaba meio que perdendo tempo, e às vezes num concurso ele tinha condições de fazer. Né? Até porque a prova para técnico é só português e é específico. Não tem matemática, não tem. Então ele poderia já ter feito, se dedicado a isso no tempo. Não sei quanto tempo você ficou na Marinha. Fiquei 4 anos, então. Primeiro, aí como eu fui parar na Marinha, além dessa inclinação, dessa vontade, teve um momento que é um ponto de inflexão na minha vida. Minha mãe chegou para mim e falou assim: eu não consigo te manter mais. Depois do teu ensino médio, você vai ter que trabalhar. E aí eu fiz um currículo, eu nunca vou esquecer desse momento. Eu dei uma aula na graduação recentemente, lá na PUC, e eu contei essa história e a galera se emocionou. Porque eu fiz um currículo e fui na porta do Bob's. Gente, nenhum demérito ser funcionário do Bob's, do McDonald's. Claro. Mas isso é uma inserção de segundo nível, assim, digamos assim. Se você puder galgar algo melhor, óbvio que é mais interessante. É uma oportunidade mais simples de trabalho, de ganhos menores. Eu cheguei na frente do Bob's e falei assim: eu não quero isso pra mim. E aí eu voltei pra casa. Minha mãe falou assim: e aí, entregou o currículo? Entreguei. Entreguei o currículo no Bob's, no McDonald's, não entreguei currículo nenhum. E voltei para casa. E isso me marcou, porque a minha mãe disse: nesse momento é o ponto de inflexão, onde eu não consigo te manter mais. Na época eu não tinha um apoio, como o Jonatas teve, de alguém ajudá-la, né? A minha mãe era mãe solteira, como eu disse. E quando você não bota o currículo, você bota mais uma vez o tubarão atrás de você. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. Aí o que eu fiz? Fiz a prova da Marinha. Fiz o concurso de ensino fundamental e fui. Nessa época eu já tinha terminado o ensino médio, lembro do ponto de inflexão, então eu já tinha terminado o ensino médio, eu estava num ponto de decidir. E quando a gente está nessa idade, a gente tem que decidir a nossa vida muito novo. Né? Saber qual o curso que você vai cursar, né? O que você vai definir para a trajetória da vida. Então eu fui ser marinheiro. Passei, não me arrependo, porque eu vivi experiências maravilhosas na Marinha. Foram 4 anos. 4 anos ali. Eu fiquei como aprendiz de marinheiro 2 anos, fiz a prova para cabo, que é um outro concurso de nível médio, técnico. Eu podia ter sido sargento da aeronáutica. Fiz um outro concurso para cabo. E aí passei. Tive oportunidades, assim, ímpares. Para cabo já tinha estabilidade? Não? Já tinha. Esse concurso já tinha estabilidade. Era um concurso para poucas vagas, para nível técnico também. Eu fiquei dentro das vagas, eram 2 vagas, eu fui o segundo. Eram 2 vagas para o Brasil inteiro na época. Tá? E nesse concurso chamaram 18.
Mudou lá o edital, chamaram 18. Eu passei, mas quais foram as minhas oportunidades? Eu conheci Jamaica, Cuba, Porto Rico, Haiti. Eu tive a oportunidade de conhecer outros países através da Marinha. Né? Só que essa, né, vantagem, em algum momento, também era uma coisa ruim, porque eu ficava longe da minha família, não conseguia ter os momentos de vida social, porque a Marinha te suga muito. Né? Então você vive para a Marinha. E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer outra coisa. Aí eu comecei a pensar no concurso de sargento da Aeronáutica. Aí tu tinha começado a ver mais oportunidades, né? Sim. Instruções que tu não tinha antes, né? E dentro do militarismo aparece. Tá sabendo desse concurso aí? Caramba, tem muito militar que faz concursos para TJ, né, PRF, eles saem PF, Polícia Federal. Auditor fiscal, tem muito militar que eu conheço que é auditor fiscal, que era militar. A menina da minha turma, ela passou no tribunal, né, e recentemente ela foi a juíza. Ela virou juíza. Legal. Né? E era sargento. Era sargento, né, continuou estudando no tribunal, e aí depois continuou estudando. Depois eu quero perguntar algo a respeito disso para vocês. Eu tenho uma te interrompendo, né? Sim, tá? tranquilo. Eu tenho uma ideia de que o lado eu nunca achei que militarismo era para mim, né? Eu sou meio rebelde, eu ia viver preso, não ia dar certo não, entendeu? Agora, eu acredito que o militarismo, ele dá para a pessoa uma disciplina, né? Que eu acredito que essa disciplina que você tenha dentro do militarismo, ela te ajuda muito em outras áreas da sua vida. Porque tudo na nossa vida precisa de disciplina para a gente conquistar coisas grandiosas, né? E eu acredito que a pessoa que acaba tendo essa disciplina, e o militarismo ajuda isso, quando você traz essa disciplina voltada para o estudo, isso potencializa muito o teu estudo, né? Por isso que eu vejo muita gente hoje que é aprovada em concursos públicos muito tops, que eram militares. Ele fala, pô, eu estava acostumado a ter aquela vida regrada, a ter aquela disciplina, a ter aquilo. Eu só adequei aquilo ali para o estudo. Recalculou a rota. Recalculei a rota. Botei aquela disciplina, porque você entende que você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, você precisa seguir aquilo ali, sabe? Eu tenho uma ideia de que acaba ajudando, e depois eu quero ouvir vocês a respeito disso. Eu acho que eu posso começar respondendo sobre isso aí, porque é o seguinte, não só a vida militar, eu acho que o período de formação militar define muita coisa. Então, assim, a gente quando faz o ensino médio técnico, né, por exemplo, eu que fiz, eu tinha 12 disciplinas, às vezes, no semestre. Tinha as matérias do ensino médio, que eu fiz o ensino médio técnico concomitante. Então, eu tinha matérias matemática, português, enfim, e também tinha matérias de eletricidade 1, eletricidade 2. Então, você se doutrina... Era quase integral, então. Quase integral, era integral. Eu saía de manhã cedinho e voltava à noite, lembra da sacola de barro? E às vezes eu preferia ficar lá, porque eu sabia que eu não ia dar tempo de estudar em casa. Eu não ia ter condições de estudar. Ficava na escola, praticamente morava na escola técnica. E aí, beleza, você tem essa possibilidade, né, de estudar. Quando você passa para o militarismo, isso muda. Porque entra a questão da conduta, da postura pessoal e a disciplina, gente, muitas vezes ela é vista como uma coisa ruim, né, por muitos da sociedade. Mas também ela tem um lado positivo. A disciplina ela tem um lado positivo, que é você se concentrar. Hoje você não consegue estudar para alguma coisa se você estiver concentrado, gente. Os estímulos são maiores. Você de repente está vendo esse podcast aqui, de repente está fazendo outra coisa, não está totalmente atento. Então, quando você tem que estudar, vai explicar sobre teoria da aprendizagem. Se você não estiver atento àquilo ali, na hora da prova você não vai lembrar. Você está usando o celular para outro momento, né? Está vendo a aula no computador e está usando o WhatsApp. Hoje aí, os estímulos são muito grandes, então é muito difícil dar conta de tudo isso. E as Forças Armadas, ela tem as duas bases, né? Hierarquia e disciplina. Então, faz parte da base da formação nossa isso. A gente aprende a ter disciplinado. Acordar todo dia no mesmo horário, dormir todo dia no mesmo horário, tem um momento de estudo, tem um momento de estudo obrigatório. Estudo obrigatório, atividade física. Tem essa rotina, né? Tem essa rotina. Então, o Johnny ficou 6 meses, né? Foram 6 meses na minha época. Eu fiquei 2 anos nessa rotina. Todo dia bem mais puxado. 2 anos nessa rotina. Eu não precisava nem de despertador, eu acordava todo dia no mesmo horário. Né? Muitos neurocientistas falam sobre isso. Você tem uma questão de sono, um padrão de sono, você consegue acordar todo dia no mesmo horário por conta da disciplina.
Então eu acordava cedo, né, dormia todo dia no mesmo horário, tinha um momento de estudo, me concentrava naquele momento de estudo. Então essa disciplina te ajuda a você a vida. Alimentação, exercício físico, então tudo isso faz parte da vida militar, do ritual da pedagogia militar, digamos assim, né? Pedagogia do quartel. Na minha tese de doutorado, eu estou buscando entender como funcionam as escolas cívico-militares. Então a gente poderia falar aqui durante horas sobre isso. Eu não tenho muitas respostas, porque eu estou iniciando o doutorado. Mas já tomou bastante porrada por causa disso. Porque é o seguinte, eu não passei só por uma escola militar, né? Eu passei pela formação de aprendiz de marinheiro, depois eu passei para o concurso de cabo. Então foi outra escola dentro da Marinha. E a terceira escola foi a de sargento. Então, digamos que eu fui incorporando muitos costumes, muitos rituais da vida militar. E quando a gente pensar na escola cívico-militar, aí daí um campo para a gente conversar aqui. A gente está falando de uma política pública, de implementação das escolas, que estão crescendo dentro do Brasil. Então, a gente tem uma expansão desse modelo, que é um modelo que pode sim existir, mas hoje é uma política nacional que está sendo implementada. Aí, você, de repente, está assistindo isso aqui, de repente, conhece uma escola cívico-militar que está sendo inserida agora. O projeto inicial eram 216 escolas. Hoje a gente já tem uma expansão. Só o governo do Paraná lançou um projeto estadual para implementar 200 escolas. O projeto federal eram 216. Só o governo do Paraná, 200 escolas. Então, assim, percebam que tem crescido. Tá crescendo. Então, talvez seja por isso, né? Essa é a ideia da disciplina, que é importante. E eu fui trilhando isso, a partir da minha formação como marinheiro, como sargento, e isso eu trouxe para o mestrado, para o doutorado. Então, quando eu me dedico para produzir um projeto para o mestrado, eu estou usando tudo que eu aprendi na disciplina militar, na disciplina do quartel. Como isso vai me moldando. Hoje a gente tem esse costume, né, Jonathan? A gente fala, a gente é muito perfeccionista. O militar é muito característico disso, de ser regrado, de falar. A gente começa a falar, as pessoas já percebem que nós somos militares. Às vezes pelo corte de cabelo também, mas a postura. Então, faz muita diferença. E aí eu fui me inserindo nessa possibilidade de ser um acadêmico. Aí passei pela escola de marinheiro, cabo e sargento. Aí, na escola de sargento, eu já tinha feito a prova do Enem, antes de ir para o curso em si. E aí eu tinha guardado essa nota. Guardei a nota ali, porque eu não fiz a primeira seleção. Como eu terminei o curso no meio do ano, eu lembro como se fosse hoje. Na semana da escolha das vagas, e aí eu lembro um pouco dessa tua trajetória, e me recordo do seguinte, quando eu entrei para o curso de sargento, eu fui o último colocado também. Porque era assim, você fazia uma prova, 6 meses de curso. Dependendo da sua classificação, você ia para a primeira turma ou para a segunda. Na minha especialidade, eletrotécnica, tinham 32 vagas, 16 na primeira e 16 na segunda. Eu fui o 16º da primeira turma. Ao final do meu processo de formação, eu fui o primeiro colocado geral do curso. Então, assim, como que os tubarões da vida? Então, assim, eu cheguei ali e falei, não, eu quero ser o primeiro, porque ainda tem isso. A cultura militar, ela prioriza muito a meritocracia. Ela traz a ideia de que o estudo vai fazer uma ascensão, enfim, mas a própria cultura tem esse escalonamento entre o primeiro colocado e o último. E a vida é assim. Os concursos vão escalonar. Óbvio que a gente podia entrar numa discussão até política sobre essas outras tendências que vão pensar a educação de maneira mais igualitária, sobre essa subversão da lógica meritocrática. Mas a vida vai ser assim. Concursos militares para pedagogia, por exemplo, 1 ou 2 vagas. A gente teve o costume dessa questão do concurso de pedagogia, a gente se conheceu, até uma curiosidade, na prova do concurso. A gente foi acabar na mesma sala. No dia da prova? No dia da prova, porque ele é de ônibus estudando. Entendi. Isso eu não sabia. Curiosidade. Na mesma sala. Porque aí, nessa ideia, você fica vendo o Johnny ali um pouquinho mais à frente e eu aqui na outra cadeira. Então a gente estava concorrendo a mesma vaga, de repente, se fosse uma vaga, não só de nós dois que ia passar. Então é uma questão também que acontece, né? Na nossa trajetória de vida, a gente vai se encontrando com pessoas, às vezes, que a gente acha que de repente é colocada na nossa vida, não é por acaso. As coisas vão acontecendo e vão... Hoje já é um amigo pessoal, né? A gente compartilha várias informações para além da vida de concursos. E eu acho que é isso, né? Então, assim, a gente vai... E aí você entrou para sargento e ficou lá esperando o Enem lá, a nota do Enem. Então vamos lá. Eu estava no Enem, lá, estava com o curso de sargento. No final do curso de sargento, eu tinha que fazer a escolha para o segundo semestre.
Porque eu tinha sido primeiro colocado, beleza, fui o primeiro colocado, então eu voltaria para o Rio. Eu queria voltar para o Rio. Com a nota do Enem guardada embaixo do braço, eu vou escolher a minha vaga. E aí eu fiz assim, eu já tinha essa vontade de fazer pedagogia, eu já tinha até iniciado numa universidade privada enquanto estava na Marinha, mas não concluí, porque eu fui cursar a sargento. Mas não, eu gosto de pedagogia, vou continuar com isso. Uma outra coisa que talvez para o Jonathan não tenha aparecido, eu sou um psicólogo frustrado. Porque muitos pedagogos têm a ideia de que queriam cursar psicologia, e como muitas vezes a nota de corte da psicologia é um pouco maior, tem todas as limitações para cursar um curso de psicologia, as pessoas vão para a pedagogia. Isso é um retrato do curso de pedagogia. Então, assim, as notas são menores, porque hoje em dia é um desafio ser educador dentro do cenário nacional. A gente sabe que o piso salarial aí é menos de R$3.000. Então a gente tem poucas oportunidades, pagam um pouco melhor. Talvez concursos como Pedro II, a Prefeitura do Rio, um concurso ou outro, concursos militares que pagam na faixa de R$9.000. Mas existem outras inserções para um pedagogo. Tem pedagogo na Eletrobras, tem pedagogo muitas áreas. Nos Correios, tem pedagogo, gente, na ABIN. Tem pedagogo nos tribunais. Nos tribunais. Então, assim, tem outras possibilidades. Aí o que eu fiz? Coloquei essa minha nota para o jogo, do Enem ali. Fui cursar na Federal Rural do Rio de Janeiro, só que no campus de Nova Iguaçu, não em Seropédica, que ainda é a região da Baixada Fluminense, como o Felipe explicou. E aí eu fui primeiro colocado, com a minha nota de corte. E aí, a minha nota de corte era muito boa, porque a minha nota da redação, e vocês sabem que a nota da redação, dependendo do programa que você vai tentar, a universidade, ela tem peso 2. Eu acho que na época valia peso 3 lá na Rural, peso 2, não lembro agora. E eu tirei 9,75 na redação? Na redação do Enem. Pô, isso aí é um nerd, né? Convidou ele. 75 numa redação. Eu vou dar um corte nesse podcast. A gente vai tirar ele da mesa agora. Minha redação nunca foi mais do que 5. Nunca. Entendeu? 9,75. Mas eu vou dizer por quê. Tá aqui pra humilhar a gente, olha. Lembra quando eu falei que fiquei um tempo na universidade privada? Eu estava pesquisando sobre trabalho, a relação do trabalho. Nesse ano, tem muito de intuição. Eu acho que daí que vem um pouco do meu apelido de vidente. O pessoal me chama de vidente das bancas. As premonições do Johnny. Então, por quê? Nesse ano eu estudei sobre trabalho. Estava fazendo uma atividade da faculdade, era trabalho. Eu produzi um texto para esse período que eu fiquei na universidade privada sobre trabalho. E aí, quando eu fiz a prova do Enem, porque eu queria sair da universidade privada ou ter uma bolsa. O tema foi sobre trabalho. Então, eu tinha um repertório sociocultural para poder escrever. Então, assim, é muito isso. Aí, hoje, o meu apelido é de vidente, porque com a minha experiência estudando para concursos, a gente acaba tendo alguma visão. Eu lembro que no último aulão que eu fiz para o concurso da FAB, tem pedagogo na FAB, então eu fiz um aulão. Eu acertei 8 questões da prova, e teve uma questão que foi idêntica. Eu montei a questão, a prova veio idêntica. Tem gente que fala assim, Johnny, tu tinha acesso à prova? Não, cara, não tenho. Não tenho mesmo. É realmente uma premonição. A gente conhece. E aí a importância de conhecer as bancas. A gente poderia conversar um pouco mais sobre isso. E fazer o papel de estudo. O professor é um eterno estudante, né? Eu sempre falo isso, o professor é um eterno estudante. Lê o edital, vai estudar. Exatamente. Você vai estudar a banca, você vai estudar os desafios, os temas que estão acontecendo, porque as questões, muitas das vezes, a maioria das vezes são contextualizadas. Então, as alterações, então tudo isso inclusive, você falou de alteração agora, eu costumo dizer o seguinte, o pessoal ri quando eu falo isso, mas é verdade. Eu acho que eu fiz matemática porque eu não gosto de estudar. Aí o pessoal fala assim, Felipe, não gosto. Eu falei com a Aline esses dias. O pessoal que não conhece, a Aline trabalha comigo, minha namorada. Tá aqui nos bastidores. Tá aqui nos bastidores. Eu falei com ela esse dia, eu falei assim, cara, acho que eu não gosto de trabalhar, de estudar, acho que eu ficaria dormindo direto, não fazendo nada. Agora, o pessoal fala assim, por que tu fez matemática e não gosta de estudar? Pelo seguinte, uma vez me ensinaram que 2 mais 2 é 4. Quando isso vai mudar? Nunca, estuda uma vez só. Agora os caras aqui estudam leis da educação. Essa porcaria muda o tempo todo. Os caras estão agora errado. Vão ter que estudar a vida toda. Enquanto eles estudam, eu agora bebo. Porque a minha matéria não vai mudar. Ela é universal, ela é ciência exata. A de vocês vão continuar mudando sempre. É dinâmica. É dinâmica. Então, tem uma coisa que a gente fez, em outro curso que a gente estava dando aula, antes do edital ter alteração, eu falei assim, Jonatas,
vamos inserir metodologias ativas. Não sei se você vai se recordar disso aí. Eu falei, vamos inserir a aula de metodologias ativas. Eu gravei essa aula. E eu, na aula, eu falo, ó, para mim isso aqui é uma premonição. Pasme você, saiu o edital. O que tinha lá como tempo? Botaram metodologia ativa. E aí, a gente estava antecipando um conteúdo. E essa é uma tendência na parte de pedagogia, que essas metodologias ativas, a questão do EAD, a questão do ensino à distância, até mesmo pela questão da pós-pandemia, né? Do Aprova mesmo, foca nisso. Tanto que eu estou fazendo uma especialização nisso, docência em ensino EAD. É uma tendência futura para essa parte de pedagogia. Essa questão de ensino EAD, a questão de metodologias ativas, porque o aluno não quer mais só aquela aula expositiva. Ele fica lá ouvindo, lá parado, passivamente, e o professor só expondo. Ele quer participar de alguma forma. Então, essa participação é extremamente importante. E tem gente que critica, mas eu concordo quando falam que ler e assistir aula não é estudar. Né? Porque quando você lê ou quando você assiste aula, é um estudo passivo. Né? Agora, você transforma isso aí em aprendizagem real quando o seu estudo ele é de uma maneira ativa. Né? Então, cara, eu estou assistindo minha aula, mas eu estou fazendo minhas anotações, eu estou fazendo meus resumos, sabe? Eu estou de alguma forma interagindo com o professor, eu estou respondendo. Né? Um mapa mental. Estou criando um mapa mental. Aí você está pegando você está pegando aquele conhecimento, não é isso? E trazendo para realmente algo que você vai interiorizar. Sim, né? Sim. Existe uma diferença entre aprender, entender e aprender. Isso. Quando você está lendo um livro, quando você está assistindo uma videoaula, você está entendendo o que o professor está fazendo. Você está buscando entender. Agora, muita gente diz, eu entendi, mas depois eu esqueci. Mas por que esqueceu? Porque depois vem o trabalho de aprender, de você levar para a memória de longo prazo. E aí a necessidade de fazer revisão, de fazer exercício, sabe, de fazer as anotações. Então, isso para mim é o fundamental. É claro que eu acredito que o entendimento ele é o primeiro passo. Então você tem que ler, você tem que assistir uma videoaula. Não estou falando que não, estou falando que sim, mas esse é o primeiro passo. O segundo passo não se resume a só isso. Não se resume a só isso, exatamente. Então, esse é o primeiro passo, mas você tem que continuar isso aí. O Bergman vai falar justamente isso, naquela curva do esquecimento. Não sei se vocês já viram a ideia da curva do esquecimento. Você tem que fazer ciclos de revisões. Então você está acentuando aquilo ali. Então hoje você aprende com um determinado tempo você vai esquecer. Quando você faz uma revisão, você joga essa curva para cima. Exato. Então a possibilidade de fazer ciclos de revisões ajuda muito. Então quem está estudando... E outra coisa, a questão de resolver questões em si. Né? Resolução de questões. Lá com os meus alunos das mentorias, eu faço também a resolução de questões e também a construção de questões, que é um outro desafio. Né? Quando você para... Não sei se você já... O Felipe, sim, o Jonas também, mas nem todo mundo tem esse hábito. Uma coisa é você resolver a questão. Agora, olha aquele conteúdo e tenta construir uma questão. São outros mecanismos. Né? A elaboração cognitiva que você faz é muito mais complexa. Pensar nos distratores. Hoje, quando tem a avaliação em larga escala, né? Quando tem SAEB, a avaliação da educação básica, né? Todo o Enem, né? Prova do Enem do ensino médio, outras avaliações, elas pensam nos distratores. O que são os distratores? Tem lá, 2 mais 2, 4. Então, vou botar um distrator o quê? 5, 6, 3. Esses são os distratores. São coisas muito próximas que fazem o aluno confundir. Então, quando você elabora uma questão, você tem que pensar na resposta certa e nos distratores. É aquilo que vai tirar a tua atenção. A questão da pegadinha, da alternativa casca de banana. Né? Então, eu acho que essa daqui tá certa, quase certa ali, mas às vezes tem um detalhezinho aí que... Uma palavra. Distrai você da questão. E agora vamos falar mais especificamente da disciplina que vocês trabalham, né? Da pedagogia, conhecimento pedagógico de modo geral, vamos dizer assim. Né? O que vocês poderiam orientar, né, a respeito de uma pessoa que quer fazer concurso público para a área de educação? A gente sabe que a parte das tendências pedagógicas, da LDB, enfim, essa parte toda é fundamental, é a parte mais importante da prova. Uma pessoa que está começando hoje, ou que tem muita dificuldade, ou que de repente a pessoa fez uma pedagogia, mas de repente não foi aquele curso que trouxe uma boa bagagem, a pessoa de repente não teve oportunidade de aprender muito na faculdade, e ela agora quer fazer concurso público e tem dificuldade. Onde vocês orientariam essas pessoas começar? Quais as dicas vocês teriam para elas?
né? Assim, o que fazer para realmente começar o seu estudo e ser competitivo para um concurso na área de educação? Primeiro passo é entrar para a prova professores. Adquirir a prova professores tem tudo lá, gente. Lá numa prova, modéstia à parte, né? Do nosso projeto. A prova professor. Número 1. E vamos lá, e por que, por exemplo, a gente está falando da prova professores, claro, porque é uma coisa que a gente constrói junto, né? Eu falo junto mesmo, ele sabe que a gente dá total autonomia para o professor montar o curso do jeitinho que ele acha que tem que ser, né? Eu acho que essa é a educação que eu acredito. Mas por que vocês acham que, por exemplo, o nosso treinamento da prova, por exemplo, transforma tanto? E porque o elogio que a galera faz ao trabalho de vocês dentro da plataforma, o pessoal não cansa de elogiar a aula de vocês. O porquê isso? Qual é a ideia que vocês trazem durante as aulas de vocês? O que vocês acreditam que realmente vocês aplicam dentro da prova ou dentro dos projetos de vocês pessoais que faz com que o aluno se identifique tanto e consiga aprovação em concurso? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente já foi concurseiro, a gente já foi aluno. A gente sabe o que o aluno precisa. Eu assisti vários tipos de aula, vários cursos de vários locais até para fazer concurso de pedagogia e eu olhava assim, pô, essa aula tá chata pra caralho. Não sei se tem essa aula tá chata pra caralho. A pessoa tá praticamente ali... Lendo a lei. Aquela aula assim, ó, a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Não dá nem varia, voz, não brinca. Então, eu acho que esse é o diferencial. Inicialmente, é pensar assim, pô, o que o aluno precisa? Então, esse é o diferencial da questão da prova. E eu acho muito importante para essa questão de que ele precisa fortalecer inicialmente as bases. Para mim, da parte de pedagogia, a gente sabe quais são as bases. A parte da faculdade, que muita gente às vezes tem e faz, às vezes, correndo, não fica tão boa. Então, se a pessoa fortalecer essas bases, que são ali para a nossa parte de pedagogia, currículo, didática, a parte de avaliação, a parte da parte histórica em si, como é que a pedagogia ela surgiu, né? A parte, inclusive, agora que está sendo uma tendência muito grande, metodologias ativas e ensino à distância, a parte de tecnologias educacionais. Então, essa base vai fazer com que o aluno, a partir disso, ele vai criando, né, esse volume de conhecimento em cima da pedagogia. E aí ele vai ter que depois, de repente, só um edital específico, vai ter que ver uma lei específica para aquele estado, para aquele município ou a nível federal, e complementar essa parte da base. Então, a gente aqui na Prova Professores tem essa ideia inicial de formar uma base muito boa para o aluno. E a partir disso ele vai construindo o seu conhecimento. Eu acho que a maior analogia que eu gosto de fazer é o alicerce, né? Sim. Você tem o alicerce forte, não se começa a construir na casa pelo segundo andar. Né? Então, vamos criar um alicerce forte. Né? Então, eu falo com eles, por exemplo, o alicerce forte na matemática, que é a minha parte. Você tem que saber as operações, né? Você tem que saber ali um cálculozinho de regra de 3, de porcentagem. Tanto que o meu curso de matemática, a gente começa por aí. Cara, vamos lá, vamos rever as operações, vamos trabalhar fração, número negativo, vamos trabalhar essa sua base. Porque tudo que vier depois vai depender disso. Entende? Não adianta eu querer te explicar lá a parte de geometria, de funções, de PA, PG, se você não sabe nem o básico. Então, primeiro vamos criar essa base. Só que o problema é que nem todo mundo tem essa paciência, né? O pessoal já quer aquela coisa... Antecipar as etapas. Quer antecipar as etapas, né? Então, acho que a primeira coisa seria essa, construir a base. Eu acho que é interessante a gente pensar a partir de David Alsbo, né, a ideia do que você acabou de falar, a aprendizagem significativa. Aquele conteúdo precisa ter significado para você. Então, quando o Alsbo vai falar dos subsunsores lá, né, que é esse gancho, os subsunsores são os ganchos dos conteúdos. É isso, você precisa estar olhando, porque assim, a gente faz uma faculdade, né, de pedagogia, e em muitas das faculdades... O gancho seria você trazer aqui para a sua link, associar para o concreto. A gente procura fazer muito isso, né? Tanto o Jonatas quanto eu, a gente troca muita ideia sobre isso. A gente já foi aluno, né, desses processos de seleção, a gente estudava para esses processos. Então a gente sabe que quando a gente pega um conteúdo, por exemplo, né, LDB, eu pego uma aula da LDB, o cara abre o artigo assim, artigo 1, a educação é o dever de todos. Cara, isso está escrito na lei. Agora, peraí, vamos pensar, a educação, olha só, pessoal, lá na sua casa, na escolinha da Tia Teteca, tem isso. Então, vamos pensar aqui agora como que isso cai numa questão. Fazer esses links com a realidade vai fazer com que você lembre na hora da prova.
estamos aqui, por exemplo, estamos aqui, caneca. O que você entende sobre caneca? Onde você viu uma caneca na sua vida? Sim. Aí você vai trazendo isso para a realidade do seu aluno. Poxa, minha caneca, eu lembro da caneca da minha avó. Ah, legal, essa caneca da sua avó, ela está linkada a quê? O que você lembra? Quais são as memórias? Memória afetiva. Então, quem fala sobre isso é Henri Vallon. Aí pronto, você já vai... Opa, eu vou lembrar da caneca do podcast Henri Vallon. É um autor que fala sobre afetividade e emoção. Então, toda vez que eu lembrar, quando aparecer uma questão sobre Henri Vallon, eu vou lembrar da caneca do podcast do FL lá. Então, eu vou lembrar da Henri Vallon. É esse tipo de situação que a gente procura construir nas nossas aulas. É você trazer conhecimento numa base que você já tem, né? Você já tem conhecimentos prévios. Agora você agrega, acopla isso, né, a conhecimentos que você contextualiza. Isso é, inclusive, técnica de memorização, né? A gente usa muito isso, né? Sim, técnicas mnemônicas. Mnemônica. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Felipe, às vezes tu me dá um número de telefone, fala teu celular aí. Aí quando tu fala, eu gravo o telefone. A pessoa, tu grava porque tu é professor de matemática. Não, porque eu associo os números a números que eu já tenho na minha cabeça. Então, por exemplo, se você fala 07, eu vou associar ao número que eu gosto. Eu gosto muito do 7. Do 33 eu gosto também, a idade de Cristo eu gosto também, sabe? Ou então meu canal favorito, ou o ano que eu nasci, ou o ano que minha avó nasceu, que meu pai nasceu, ou, sabe, uma data de aniversário de alguém da família. Então, eu vou associando a números que eu já tenho gravado. Ou então o número da minha casa, já aconteceu isso. A pessoa fala, é o número da minha casa, isso aí. Então, aquilo ali eu já tenho gravado. Então, eu acabo usando coisas que eu já tenho na memória para poder decorar outras coisas. Seria mais ou menos essa ideia, né? Uma das coisas que a gente procura muito aplicar aqui na prova é a ideia da imagem. Assim, a gente tenta, né, na medida do possível, para também não ficar muito exaustivo, utilizar imagens, porque a imagem fala muito. Você vai botar ali um mnemônico sobre chave. Você coloca uma chave, pronto, você vai lembrar. Né? Que na BNCC está falando de conhecimentos, habilidades, valores, você vai lembrar disso aí. Então, a gente procura trabalhar esse visual, né? Mexer com os sentidos. Eu tenho um mnemônico bem interessante também na questão do bigode. Geralmente eu uso bastante esse mnemônico. Pô, a maioria dos alunos, quando falam, pô, esse mnemônico aí não esqueci mais. Por quê? Pô, é do próprio nome deles, né? Então, vai falar Vigotes Piaget, aí eu falo das bases, né? Pô, Vigotes Piaget, o que é isso? Se você não tiver a base lá de pedagogia, você não vai saber. Não vai entender. Não vai entender, né? Aí você vai localizar isso. Pô, isso aqui está dentro das teorias da aprendizagem, isso aqui tem a ver com os teóricos da aprendizagem. Só que aí, o que eu fiz? Nesse mnemônico, eu utilizei o próprio nome deles, né? Vygotsky e Piaget. Piaget, qual a primeira palavra? Pia. A pia geralmente fica dentro de casa, não fica fora. Né? A pia que você tem fora, pensa na pia da cozinha, por exemplo. Pia dentro, que é a ideia do Vygotsky, é essa, uma coisa de... Piaget, né? A Piaget da pia dentro de você. Né? Aprendizagem se dá de dentro para fora. Né? E o Vygotsky tem a parte do final, Vygotsky, esse Sky, né? S-K-Y. O Sky, em inglês é céu, o céu fica de lado de fora. Então a ideia dele é de fora para dentro. Cultura, então, a mediação cultural. Esse mnemônico ajuda pra caramba na hora do seu concurso, na hora da sua prova. Isso você pode esquecer de toda a aula que a gente vai dar. Mas você vai lembrar na hora da prova. Pia dentro, sky, céu, fora. É o que vai ficar. Outro mnemônico que você usa, eu até me aproprio às vezes, é a ideia da verificação e avaliação. Que tem diferenças. A verificação tem na palavra lá, fica. Verifica, então fica. É algo congelado. Né? A avaliação é a avaliação. A gente destaca como ação, como que é um processo. Então, essas coisas, aos pouquinhos, a gente vai tentando destacar, coloca uma imagem de um gelo, de um movimento, e a gente procura aplicar isso aqui dentro da prova. E esse é o nosso papel como professor, né? Trazer essa estratégia. Facilitar para o aluno entender. Professor / facilitador. Né? E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: o que eu sinto, tá? E esbarro um pouco naquela disciplina que eu falei que o militarismo dá. Eu sinto que a maioria das pessoas, elas acabam não passando em concurso público por causa dessa falta de disciplina, né? E aí, o que muita gente acha? O pessoal acha que só passa em concurso público quem gosta de estudar. Mentira, porque eu passei e eu não gosto. Tá? Os caras aqui são nerds, eu não sou. Então, eu gosto muito mais de bate-papo. Para mim é muito mais prazeroso estar aqui batendo esse papo, conhecendo vocês, do que ensinando a regra de 3.
Mas é aquilo. A gente tem que entender que na vida tem coisas que a gente faz. Eu costumo dizer que para a gente ter o que a gente quer, antes a gente precisa fazer o que a gente não quer. Então, para você passar em concurso público é o que você quer, você precisa fazer o que você não quer, que é estudar, né? Para você ter aquele dinheiro no final do mês para poder curtir, para poder viajar, você precisa acordar cedo, trabalhar, aturar algumas coisas, engolir sapos, né? Então, eu acho que a vida se resume a isso. A gente realmente tem que fazer coisas o tempo todo que a gente não está afim de fazer, a gente não quer, escolhas que a gente faz. E aí o pessoal acha que só passa em concurso público quem gosta de estudar, ou o pessoal fala assim, hoje eu estou sem motivação para estudar. E eu costumo dizer que a maioria acha que a motivação vai fazer com que você, se todo dia você estiver motivado, você vai ter a disciplina para estudar. Você vai acordar motivado, você vai acordar. E eu acho que o processo é o contrário. É o inverso. Eu acho que a disciplina, quando você acorda, quando você faz aquilo que tem que fazer, mesmo sem estar motivado, quando você faz as coisas, mesmo sem estar com vontade, você cria uma disciplina. Essa disciplina vai fazendo com que você evolua na jornada e essa evolução vai te gerar motivação. A motivação vem daqueles resultados que você está colhendo, dos frutos que você está colhendo. Exemplo, academia. Né? Pessoal, tal, que não sei o que, não quero ir, estou com preguiça de ir, que não sei o que lá, tal. E eu sempre falo isso, eu falo para vocês porque o ouvido mais perto da minha boca sou eu. É o meu. Então eu estou falando para vocês porque eu também preciso ouvir isso. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa fala, hoje eu estou sem tempo, eu estou isso, estou aquilo, não estou motivado para ir, tal, não tenho disciplina para ir. Quando você inverte, que você começa a botar isso como prioridade, e você tem essa disciplina de fazer, mesmo sabendo que a vida é corrida, mesmo sabendo que você tem desafios, que você não vai estar motivado, com a disciplina, você daqui a pouco começa a ficar com o corpo um pouquinho melhor, e você começa a ficar mais motivado, as pessoas começam a te elogiar. Falam pra mim, eu tô indo direto na academia, tá tomando bomba. Não vê que você vai em dia de chuva pra academia, você tá indo bem cedinho antes do trabalho. E aí essa disciplina, ela vai gerar motivação, né? Então, voltado nisso que eu acredito, que eu não sei se vocês acreditam também nisso, mas voltado nisso que eu acredito, qual conselho vocês dariam para essa galera? Como criar essa motivação para estudar, ou essa disciplina para estudar? Porque eu entendo, por exemplo, vocês estavam me contando que teve um concurso agora que cobravam 30 livros e passou a ser 50 e pouco. Então vocês têm que estar o tempo todo lendo livro, o tempo todo. E, cara, eu entendo que vocês têm família, vocês têm compromisso, tem um monte de coisa, mas tem que sentar a bundinha lá, e ler. E tem alguma estratégia que vocês adotam para ter essa constante disciplina de estudar? Alguma coisa que vocês poderiam falar para que a galera possa ter mais essa disciplina para conseguir a aprovação? Alguma dica? Eu vou contar a minha experiência prática. O que eu faço? Eu gosto muito de escrever, né? Anotar o que eu tenho que fazer. Então eu faço assim, um checklist. O que eu preciso fazer hoje? Mini tarefas. Então, por exemplo, eu tenho que ler um livro de 200 páginas. Eu não vou ler 200 páginas num dia. Mas se eu dividir isso em mini tarefas, 10 páginas na segunda, 10 páginas na terça, 10 páginas na quarta, eu tenho que ler 3 livros. Então vai ser 10 páginas de um, 10 páginas de outro, 10 páginas de outro. Eu vou anotando isso. Eu gosto muito de games. Qual a ideia do game? Você passar de fase. Então, quando você passa de fase, caraca, passei de fase. É a mesma ideia. Você anota tudo que você tem que fazer. E você vai marcando depois? Você vai consegui, checklist, consegui. Marquei. Então, consegui isso aqui. Isso que motiva, tem marcando. O Jonatas é o cara do planner. Quer conhecer um planner perfeito, é só conversar com o Jonatas. Inclusive, eu peguei alguns com ele. O cara do planejamento. Eu acho que o segredo é isso, é o planejamento, né? Se você tentar organizar ali pequenas metas, pequenas tarefas. Com os meus alunos, eu crio planos. Tu cria alguma premiação? Tipo assim, se eu fizer isso até sábado, domingo vai ser o dia que eu vou... Da pizza, sei lá. Vai ser o dia que eu vou curtir meu dia. Faz isso também, não? Sim. Faço esse esquema de, sábado, domingo eu posso relaxar. Cumprir, eu posso relaxar, ver um filme, sair com a família. E aí tu relaxa mesmo? Tipo assim, relaxa, não consigo nem falar com ele, manda mensagem nem me responde. Aquele material da sua prova só responde na segunda. E realmente ele só responde na segunda. É um desafio para mim. Eu falo muito com a Aline. A gente, às vezes, na nossa vida pessoal, assim, né, nós dois,
a gente está o tempo todo falando de trabalho, sabe? O tempo todo. A minha irmã também trabalha aqui com a gente, vocês conhecem minha irmã, que é da parte administrativa. Eu também estou com ela, e esses dias eu falei com ela, eu falei, Silvinha, a gente... Tem que falar de outra coisa, Cara, a gente é só... Viramos só colegas de trabalho, não tem mais relação de irmão, porque senão deixa falando de trabalho o tempo todo, e aí às vezes eu estou perguntando isso porque eu já tentei fazer isso e eu tenho muita dificuldade para isso, porque eu vou me dar aquele dia de descanso, falar, não, chega, eu trabalhei de segunda a sábado, manhã, tarde, noite, domingo, só que eu tô domingo vendo televisão e minha cabeça está no trabalho, entende? Talvez se desconectar um pouco das distrações, né? Por exemplo, você que é um cara muito midiático, né? Assim como a gente tem atuado no ambiente virtual, desligar o celular, botar no modo avião, fazer uma atividade que possa relaxar mesmo. Porque às vezes as pessoas acham que passar por um concurso é estudar 24 horas por dia. Isso não faz com que você seja aprovado. Às vezes é melhor quantidade não é qualidade. Com certeza. Às vezes você estuda ali 2 ou 3 horas bem estudadas, vai surtir muito mais. Né? E aí você no final de semana vai passear, vai a uma praia, sem celular, sabe? Contato com a natureza, ouve uma música, sabe? Tem que procurar alguns mecanismos também de recompensa. Para você também se motivar. Senão vai ficar chato, né? E a gente procura fazer isso nas questões. Né? Quando a gente apresenta no final de um conteúdo uma questão mais simples, não é que é uma questão dada, mas é uma questão mais simples. Porque o nosso cérebro vai adquirindo isso. Poxa, eu já sei diferenciar um bloco da tendência ali, da pedagogia liberal, da pedagogia progressista. Poxa, já aprendi o conteúdo. Aí agora eu vou dificultando. Vou pedindo para o cara identificar qual das pedagogias liberais ali está implícito na alternativa. Depois eu já começo a fazer uma mais difícil. Depois eu junto tudo, né? Tudo na mesma questão. Então isso vai dando gatilho de recompensa. Poxa, eu estou aprendendo. E essa ideia é o ensino em espiral, né? Você começa com uma coisa... Geralmente o furacão começa com um ventinho lá, depois o nível vai aumentando. Sim. Então você começa com questões mais simples e você vai aumentando o nível, até chegar num ponto cara a cara, destruindo qualquer tipo de questão. Sim. Eu falo isso muito para as minhas alunas, né, das mentorias que eu faço. Comece fazendo 5 questões. Poxa, 5 questões, velho? 5 questões de VOF. Começa com 5. Daqui a pouco você vai perceber que 5 é pouco. Então, assim, por 5, eu já faço rápido. Agora eu vou fazer 6, 7, 8. Quando você perceber, você está fazendo muito mais. Né? E você, é a mesma coisa na resolução das questões. Você começa resolvendo 1, 2, 3, daqui a pouco você está resolvendo 10, 20 por dia. Tem uma frase que fala assim, o ser humano ele costuma superestimar o que se faz no curto prazo e subestimar o que se faz no longo prazo. No sentido de que a pessoa quer começar a estudar para o concurso público, ela quer começar estudando 5 horas por dia, 6 horas, 7 horas por dia, né? E até para quem já tem hábito de estudo, isso acaba sendo totalmente difícil. Você sentar e estudar 5 horas líquida é difícil pra caramba, entendeu? Então, assim, se você bater 2 horas líquidas, 3 horas líquidas, já tá bom pra caramba, né? Líquida que eu falo, né? Vai no banheiro, para o tempo, né? Não é? Eu estudei 3 horas, levantou 10 vezes para ir no banheiro, levantou 10 vezes para abrir a geladeira e não pegar nada, aí não adianta. É líquida, estudando. Está estudando, está cronometrando. Parou para beber água, alguma coisa, parou o tempo. Sim. Então, hora líquida, estudar 2, 3 horas já é coisa pra caramba. Né? Então, a pessoa precisa realmente pensar que se ela for crescendo aos poucos, né? E ela for criando esse hábito aos poucos, vai ser muito mais prazeroso. Por isso que a gente defende a ideia de se estudar para concurso no médio e longo prazo. Agora, infelizmente, que a galera quer pílulas de solução. O pessoal acha que com miojo, né? Miojo, tá rapidinho tá pronto. Não é assim. 1 mês, 2 meses, tô pronto para o concurso. Não tá. Mas meu amigo... Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas hoje a galera tá querendo pegar a exceção e tornar regra. Isso. Sabe? Mas meu amigo passou e ele estudou um mês. Entendeu? Aí ele tá estudando antes. Passou para o auditor em 3 meses. Passou. Beleza. Mas olha a trajetória dele para trás. Exatamente. Olha a trajetória dele para trás. Exatamente. O cara estuda para concurso desde 15 anos. Exato. O cara passou para IME, o cara passou para AFA, o cara passou IME, Instituto Militar de Engenharia, aqui do Rio. Um dos concursos mais difíceis que tem. Exato. Ele já tinha incorporado nele o hábito de estudar desde pequeno, entendeu?
De repente, eu não sei se é a história dele, mas eu conheço um que passou em 8 meses. Mas o cara sempre estudou em boas escolas. Tinha uma base muito forte em matemática e português. Quando chegou em concurso público, matemática e português, nem tocou. Ele só foi nas outras, porque ele já tinha uma base. Exatamente isso. Não vê a história do cara. Então, essa é a exceção. A maioria das pessoas não tem oportunidade de estar em boas escolas. Tem que ir para casa com o saco plástico no pé. Mas tem uma coisa interessante, muita gente também estuda pós-edital. Eu acho que isso é um ponto importante. Você tem noção ali que vai fazer um concurso para a área da prefeitura? Começa a se habituar. Vai lá nos sites de questões, vai resolver questões, vai tomar contato ali com as provas anteriores. Então, estudar antes do edital é o principal. E nessa parte de pedagogia, para a gente, é o quê? Focar nessas matérias de base. Básico, E focar nos autores básicos. A gente sabe que pedagogia, autor de determinada Libânio. Vai cair Libânio na sua prova. Vai cair teorias curriculares, Tomás Tadeu da Silva. Né? Teorias de aprendizagem. Moreira. François. Tem uns caras que já são dessa área. Como é que você vê isso? Pega lá a bibliografia, vai em artigo, você acha um cara de bibliografia lá. Pega esses caras aí e começa a estudar. Não sabe por onde começar, não quer começar pelos livros, é tudo muito chato. Então começa pelas leis. Porque LDB cai em qualquer concurso na área da educação. Começa pela lei de diretrizes e bases. Alguns concursos cobram também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei... Constituição Federal, a parte de educação. Que é uma lei mais simples, menor, né? Então vai pegando aquilo que você tem certeza que vai cair no concurso. Estudando previamente antes do edital. E aí, como saiu o edital, você otimiza o estudo. Aqui na prova professora, você já tem tudo isso de bandeja. É tudo organizado para você. É o que eu falo para eles. Você conseguiria aprender matemática pegando livros aí, lendo, estudando? Não conseguiria. Mas vai perder muito mais tempo. Né? Eu falo para eles, o nosso papel de um curso preparatório é justamente mastigar isso para você. Então, a gente otimizar. Então, a gente já leu os livros, a gente já fez exercício, a gente já sabe o que cai, e a gente chega aqui e direciona. Entendeu? Porque se você for parar para ler 50 e poucos livros que você está dizendo aí, é impossível. Você vai ficar a vida toda e não vai passar de prova. Não, e detalhe, esse edital tinha 56 referências, mas caem em 50 questões. Então, você já sabe que vai ter ali umas 6 que você vai estudar à toa. Isso ele não cobrar 2 ou 3 questões do mesmo livro, né? Não tem isso. Até mais. Não tem isso, né? Determinados livros então, é muito melhor, em vez de você ler 56 livros, o Johnny já leu 25, 30 mais ou menos, o Jonas já leu 30, dividido, então segundo bandeja. Entregando a partir de um olhar de um especialista, né, que já acompanha as bancas. Então a gente já sabe uma tendência. Até esse concurso, muito difícil, que é o concurso da Marinha, ele tem uma tendência. Ele gosta de cobrar a questão da história da educação, e outros concursos, às vezes, já passam geralmente naquela parte dos conceitos. Então, ele pega uma parte do livro, conceituou. O que vem a ser educação? Educação é isso. Aquela parte ali é uma questão, possível questão. Ele gosta daquela comparação entre autores. E aí, você já vão lendo o livro, imaginando qual é a questão que o cara pode que eu trago sempre lá para a mentoria, a minha mentoria, um projeto particular que eu tenho, a ideia da construção das questões. Porque quando o cara olha um capítulo, lê uma página, isso aqui dá uma boa questão. Você já está olhando como se fosse a banca. Né? Você já está pensando como se fosse a banca para construir uma questão. Então, isso é importante. Né? E uma outra coisa é a ideia das leis. Né? Eu acho que eu falei essa ideia das leis. Tem uma lei que eu acho que vai ser uma tendência, né, nos concursos, que é a BNCC. Né? Esse conjunto de lei, de artigos que tem na BNCC, a Base Nacional comum aí, né? Comum curricular. Então é uma tendência bem interessante até para o pessoal estudar isso aí. Então uma dica aí para o pessoal de pedagogia começar com essas leis, né? Por essa parte que geralmente cai todos os concursos. LDB. E cada vez mais o concurso de pedagogia vai inserir esse assunto. A gente viu uma transformação nos concursos militares para pedagogia, inserindo metodologia ativa, que era uma premonição minha, e essa ideia da BNCC. A BNCC, inclusive PNE, Plano Nacional de Educação, inseriram agora na prova da Marinha. Então, assim, vocês verem que como está tudo modificando. Então, esses assuntos, você não pode deixar para estudar depois do edital. Já começa agora. Para quando chegar perto do edital, vou estudar aquele livro específico que está ali só nesse edital. Como eu falei, essa parte é a base. Né? Você começa a construir dali, porque isso aparece. BNCC. Vai aparecer no livro lá de didática, de currículo, BNCC. Ele já imagina que você já sabe o que é. Então, se você não souber o que é, vai ter que começar por essa base. Quando você for estudar um livro
Renault, por exemplo, para falar de competências, isso já está inserido dentro da base, né? Essa ideia de competência, de habilidade. Então, é importante ter fundamentar bem o alicerce da casa. Né? E lembrando que, tipo assim, eles estão citando, por exemplo, a parte de concurso da Marinha e tal, mas vale exatamente para prefeitura, para Estado, né? Sim. Que esses assuntos caem em concurso. Por exemplo, você vai fazer um concurso para a área da professor de educação infantil. Então, procura ver no edital aquilo que tem, né, referência, diretrizes, né, para aquele concurso que você vai fazer. Porque vai cair, gente. Vai fazer um concurso para ensino fundamental. Então, olha as diretrizes do ensino fundamental. Né? Então, abre o site do MEC e vê tudo que tem de legislação sobre ensino fundamental. Mastiga aquilo de tudo e começa a estudar por ali. A base está ali. Então, aí, eu sempre digo, a melhor coisa para quem está começando é começar pela LDB. Obviamente, você pode começar pelas teorias. Né? Começar por currículo, tendências, história da educação, que aí são os fundamentos da educação. Porque a educação, ela bebe em outras fontes. Ela bebe na filosofia, ela bebe na sociologia. Isso também pode aparecer no seu concurso. O próprio assunto de tendências vem dentro do livro do Lucchesi. É um exemplo. É um livro de filosofia. Então, você começando por essas bases, tudo vai caminhando. E tem outras áreas que vão abordar planejamento, projeto político-pedagógico, que é o PPP, didática, currículo, avaliação. São coisas que você não pode deixar de estudar. Então, quando você chegar ao seu edital, você só vai estudar as leis específicas da tua região. Porque tem concursos, por exemplo, que vão pedir a lei municipal. E aí você vai estudar isso depois do edital. Já, porque o assunto anterior você já fundamentou bem. Se você já tem a base, o que vier depois você consegue pegar no pós-edital. O problema é você criar a base no pós-edital. Que aí fica muito difícil. Aí a tarefa... E galera, o que eles estão falando aqui, né? Não sei se você está assistindo esse podcast no meu canal pessoal, do Felipe Loureiro, é o projeto do Aprova Professores, que é um projeto nosso voltado exclusivamente para a área de educação. E tudo que eles estão citando aqui são coisas que a gente tem dentro da plataforma, justamente para evitar que o aluno vai no site do Planalto, baixa a LDB, e aí leia sozinho a LDB, que às vezes acaba sendo mais chato. Leia esse bando de bibliografia que tem no livro. Então, os professores aqui nossos professores de conhecimentos pedagógicos, tem lá dentro da plataforma, sem contar matemática, português, enfim, tudo que você precisar de educação. E se você quer seguir o canal da Aprova Professores, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar, vou pedir para minha equipe botar aqui também o site e nossas redes sociais da Aprova Professores, para você conhecer o projeto Aprova Professores. Se você já está vendo o canal da Aprova Professores, aqui embaixo você também tem um link aí para você falar com a minha equipe, você saber mais informações a respeito do nosso treinamento. E o Johnny, ele também tem um projeto próprio. Fala um pouquinho do teu projeto, o Johnny. Se chama Mentorizar, né? As redes sociais. Mentorizar. Isso. Tanto o site, Instagram. Qual é o Instagram? Tudo Mentorizar. Instagram, Mentorizar, Facebook, Mentorizar. É bem simples. Mentorizar com Z. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui também o Instagram dele. Sim, eu trabalho com um direcionamento, né? Eu crio planos de metas semanais. Individualizados. Mas a gente aborda todos esses conteúdos. E, assim, é um trabalho para quem quer fazer esses concursos mais difíceis. E buscar uma preparação mais individualizada, buscar uma rota, uma trilha de aprendizagem, de modo que eu possa assessorar né, esses alunos e essas alunas, para que elas possam, na hora da prova, não ter nenhuma dúvida. Então é basicamente isso. A gente tem encontros semanais, para que a gente possa ter essas orientações, e material direcionado, material já previamente planejado, né, já digerido, né, construído a partir daquilo que a gente tem um olhar, né, para o que vai cair em concurso. Basicamente é isso. Porque às vezes a pessoa precisa desse contato mais próximo, né? Eu falo para todo mundo, é como se fosse academia. Você paga uma academia, a academia está lá, né? Se você quiser ir fazer exercício, está lá. Profissional, né? Agora, se você quiser uma pessoa para estar do teu lado, personal, para te orientar, para poder medir para você essa avaliação, avaliar como é que está o seu progresso, orientar o que você precisa mais, o que você precisa menos. É como se fosse um personal, né? Então, o Johnny faz esse trabalho, a rede social dele está aqui embaixo. É o personal da pedagogia. Personal da pedagogia. Inclusive, lá no site tem muitos mapas mentais gratuitos que eu disponibilizo pro pessoal. Então, é mentorizar, www.mentorizar.com.br. São mapas mentais que ajudam também a você ter um primeiro contato, né? Aquele direcionamento que a gente estava comentando aqui.
E o Jonathan também está sempre publicando conteúdo lá na rede social. Qual é o teu Instagram, Jonathan? Isso, Pedagogo Concurseiro 77. A gente dá muitas Tudo dicas. junto? É. Pedagogo Concurseiro 77. 77. Isso, a gente dá muitas dicas lá de livros, né? É importante para essa parte de pedagogia. Também dá frases motivacionais, aquela gestão de ânimo, de repente, para o aluno que está precisando ali de um ânimo no seu estudo. E também a gente traz muitas orientações lá. Rotinas de estudo, né? Dicas de leitura, como você melhorar a sua leitura. Então, tem umas coisas disponíveis lá, material legal lá. E agora vamos entrar num assunto polêmico aqui. Ainda vale a pena ser professor nesse país que tá nem aí para professor? Quer começar? Eu tenho muito orgulho de ser um educador, né? Porque eu acho que isso não é só um retorno financeiro. Existe um salário moral que a gente recebe. Então, assim, a gente tem uma troca, inclusive aqui do Não vou ver esse termo, eu vou usar, eu vou plagiar esse termo. Salário moral. Porque a gente todo professor é um jardineiro de sonhos. Então, é outro termo que eu gosto de usar. Nós plantamos os sonhos. A gente vai regando com o nosso contato, com o nosso conteúdo que a gente está transmitindo. Depois a gente vai colher. Então, assim, eu trabalho num quartel da aeronáutica que tem um projeto social. Então, são crianças de 11 anos de idade que têm aulas de reforço, português, de matemática. E eu trabalhei um pouco na coordenação pedagógica, agora estou um pouco mais afastado, até por causa desses projetos pessoais e por causa do doutorado. Mas eu atuo em alguns momentos lá. Essas crianças com 11 anos de idade, elas já estavam sendo aprovadas por Pedro II, que é um colégio federal, nível de 6º ano. Naquele momento eu plantei a semente. Hoje, essas crianças são futuros engenheiros, arquitetos, professores de educação física. Tem uma menina que está quase terminando a medicina. Então, assim, a gente vai plantando. Depois você encontra um aluno na rua, uma aluna me encontrou assim, gente, eu não conheço essa garota não, ela está falando comigo. Oi, professor. Ela primeiro me chama de Johnny. Oi, Johnny, tudo bem? Falei, gente, aí vem minha rota, né? Marinha, aeronáutica, família, igreja. Aí ela ia assim, com muita intimidade comigo, porque eu não me conhecia, era uma garota que dei aula com 11 anos de idade, sabe? Aí eu olhei assim, garota com cabelão grande, tipo assim, você não tá me reconhecendo, não? Eu falei, então, de onde? Porque pode ser da prova professor, pode ser do mentorizar, pode ser de um monte de coisa, né? Se eu estiver lá no cajuzinho, lá no quartel, menino, então, eu queria te agradecer. Aquelas suas dicas de redação me ajudaram a passar para o Enem. Olha só, plantei semente. Então, assim, a gente vai regando os sonhos e a gente não tem proporção. Não tem. É rizomático, é como se fosse uma árvore. Você planta aqui, embasa muito bem, e daqui a pouco isso se tornam árvores, né, galhos e frutos. E a gente só começa depois a escolher. E para mim, a ideia é o seguinte, né? Quando eu acabei de fazer esses concursos de pedagogia e não obtive êxito, eu falei, e agora? Vou usar essa pedagogia. E aí eu comecei a buscar respostas para isso. Respostas pessoais, começar a observar qual caminho eu iria traçar a partir daí. E aí eu pensei, a pedagogia para mim, ela serve para questão de transformação de vidas. Né? Quando você trabalha com essa ideia de, pelo ensino, você transformar vidas, né? Como o Johnny falou, colher frutos. Muitos desses frutos podem ser igual uma tâmara, que vai colher daqui a 100 anos, daqui a tantos anos, a gente pode nem estar mais vivo. Mas eu acredito nisso, que a educação a gente gera frutos. Né? E o nosso país precisa disso. Precisa de pessoas realmente que têm uma vida transformada, né? Por meio do estudo, por meio dessa educação. Então eu acredito nisso. Tem uma frase do Carl Jung, eu levo isso para a minha vida. Né? Assim, domine todas as técnicas, mas nunca esqueça que tem uma alma. Ele usa o termo alma humana. Nunca esqueça que tem uma alma ali. É um indivíduo. Né? Essa relação. Embora a gente atue, né, também nas redes sociais, através da tecnologia, do outro lado da telinha tem uma pessoa. Né? Tem uma pessoa. Quando eu dou aula assim, olhando para uma webcam, eu imagino que tem uma pessoa com dificuldade. Que, ao estudar um conteúdo de tendências pedagógicas, acha aquilo ali um saco, não consegue entender. Então, como eu posso facilitar isso? Se eu estivesse estudando esse conteúdo, como eu gostaria de aprender? É isso. Então, é dessa forma que a gente procura agir, né? Que a gente deixa um legado. Eu acredito muito que, realmente, quem vem para magistério pensando só no pilar financeiro vai ter muita dificuldade. Né? E, provavelmente, ou vai desistir no meio do caminho, né?
ou vai ser um profissional super frustrado, né? E vai se acomodar e vai aquilo ali, e eu vejo muito isso na prefeitura, né? Aquele que vai levando ali, o cara tem estabilidade, então o cara não tem prazer no que faz e ele vai levando aquilo ali. Mas realmente, eu também concordo que quando você começa a fazer isso e você começa a ver esses frutos, isso te motiva ainda mais, né? E aí você entende que não é só o pilar financeiro, né? Você tem outros pilares, você tem outros salários morais, né? É ver um vídeo como os seus alunos mandam para você, né? Eu não sabia nada de tabela verdade, não conhecia nada de raciocínio lógico. E depois das aulas do Felipe começaram a aprender. Acho que isso é interessante, né? E às vezes os caminhos vão se cruzando. Pessoal, vocês não sabem, mas eu conheci ele na internet, né? O Johnny fez uma postagem e aí me marcou, né, na postagem. E isso também já aconteceu comigo. Em um dos cursos que eu já trabalhei, hoje não trabalho mais, porque aí eu quis focar no meu projeto pessoal, não trabalho mais com eles, mas eu fiz a mesma coisa. Eu fiz uma publicação, aí marquei um dos professores de lá, porque realmente é um professor que faz um bom trabalho, e aí ele começou a conhecer o meu trabalho, e aí depois me chamou para trabalhar junto com ele. Aí hoje, já não estou mais lá, mas ele me conheceu assim. O Johnny foi a mesma coisa. Ele também fazia um trabalho na rede social, ele me marcou, e aí quando eu olhei lá, gostei do trabalho dele, gostei da forma como ele conduzia, e a gente já estava pensando em bolar a prova professora. Eu acho que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Exatamente, no mesmo período você estava estruturando. E aí eu falei, Johnny, tô precisando de alguém assim e tal. Aí ele, não, mas eu vou levar minha dupla sertaneja. Foi exatamente isso. O Johnny, tudo bem, não tem problema não. E aí eu tive o prazer de conhecer vocês. Estamos caminhando já para o final do podcast. Quero de coração agradecer vocês dois, não só pela vinda aqui no podcast, mas também agradecer pelo carinho e pela forma como vocês conduzem as aulas, né? Sem dúvida, são dois dos professores que têm mais elogio dentro da plataforma. O pessoal está sempre elogiando, querendo mais aulas, sempre. Às vezes a gente até cobra a Dani e fala, cadê o Johnny? O Jonathan mais presente aqui, porque a gente o JJ, porque a gente quer vocês muito com a gente. Então, quero agradecer primeiro pela presença no podcast, segundo pelo carinho com as aulas, e terceiro por acreditar nesse nosso projeto, né? Porque a gente sabe que não é fácil, tem muitos desafios, tem muita coisa para gravar. Pessoal, ficar no estúdio falando sozinho para a câmera não é gostosinho, né? O Jonathan aqui, o Johnny também, mas o Jonathan às vezes vinha sábado aqui e ficava aqui manhã, tarde, saindo daqui quase de noite, o dia todo trancado na salinha dele, só saía para almoçar, né? Porque nós somos professores raiz. Não é gravar meia horinha, não. É bem raiz. Então, realmente, isso para poder trazer para vocês uma preparação de qualidade, uma preparação séria. Então, quero agradecer vocês e espero que nossa parceria dure aí durante muito tempo, que vocês também criem os projetos pessoais de vocês, que a gente possa ajudar vocês nesses projetos pessoais, porque eu acredito muito que nessa vida nada é por acaso. Sim. E quando a gente encontra pessoas do bem, pessoas que têm... às vezes são pessoas totalmente opostas, né? Galera, vocês não têm ideia. Olha só, os caras são militares. Eu sou totalmente averso a uma vida militar. Os caras são pedagogos. Eu tenho ranço de pedagogo. Sabe, deixa eu contar para vocês aqui. Vou contar. Na escola, o pedagogo perturba o professor. Porque o pedagogo vem com essas teorias assim, e chega na sala de aula, os alunos querem matar a gente, entendeu? A gente quer enforcar o coordenador pedagógico, a gente quer que o pedagogo se exploda, entendeu? Mas os caras são militares e pedagogos, mas eles são do bem. Brincadeiras à parte, obrigado mesmo por tudo isso, e gostaria muito que vocês ficassem com a gente sempre. O Jonathan aí tá, né, nesse processo de repente vai não vai aí ser transferido, mas a gente vai dar todo o suporte se ele for transferido, gravar lá de onde ele estiver, lá, né, lá do norte. Lá do norte. Região norte também, a gente vai dar, porque realmente os alunos gostam muito de vocês e a gente quer contar muito com vocês aqui dentro dos nossos projetos. Sim. A gente agradece muito, Felipe, toda essa estrutura, todo esse suporte que você nos dá. E eu acho que, assim, tem uma mensagem que eu guardo muito na minha vida, né? Existem pessoas que são... Tem dois tipos de pessoas no mundo, né? São os coveiros e os parteiros. Tem pessoas que são coveiros,
né? São pessoas coveiras, elas enterram os sonhos dos outros. E outros são parteiros. Você foi um desses parteiros de sonhos. É assim, porque quando você nos abraça para a equipe do Aprova Professores, você também está nos ajudando. Então, assim, é uma relação que a gente vai construindo e que espero que seja duradoura aí. Tenho certeza. Foi realmente um prazer e assim, foi uma experiência única de trabalhar aqui na Aprova, né? Embora tenha trabalhado já em outros cursos anteriormente, mas aqui a liberdade, a gente se sente realmente em casa, né? De estar aqui, poder propiciar para os alunos um bom conhecimento, tendo toda a estrutura que vocês montam aqui para a gente, e deixa a gente na liberdade de montar a aula do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, todo o apoio aí também tecnológico, apoio também do dia, às vezes tem que vir sábado aqui, né? Momento às vezes de descanso. Então, realmente, só agradecer por você. Agradecer também a toda a tua equipe, né? Porque a gente vê, às vezes, um vídeo na internet, vê o Felipe ali, mas tem toda uma galera. Com certeza. Né? A Dani nos cobra também. A coordenação pedagógica, que a gente dá tipo um showzinho de orelha e todo mundo em mim também. Ontem eu ia entrar na live, ontem eu fiz uma live, eu ia entrar na live, era 3 horas, era 2 horas, eu não tinha mandado material ainda, já tava querendo me matar, eu falei, como que vai dar certo? Eu lembro que no período que eu estava fechando conteúdo de LDB, eu tive uma cirurgia, né, de apendicite, tive que operar expresso, e eu ficava assim, gente, eu tô devendo a aula pra Dani, E aí quando eu me recuperei, eu não tô devendo a aula pra Dani. Gente, então é isso. A rede social deles, vocês vão encontrar aqui embaixo. Segue lá o Johnny, segue o Jonathan, porque principalmente você quer fazer na área de educação. Mas eles também estão sempre publicando dicas de estudo que pode te ajudar de modo geral aí, porque eles já foram concurseiros também e eles sabem o que vocês precisam. Tá bom, galera? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast. É isso aí, gente. Valeu.